Nos próximos capítulos de Contigo Sim, Ângela tem revelação surpreendente, sofre acidente e perde memória. Samantha é expulsa do hospital, grita que é dona e recebe demissão na hora e ainda sai acompanhada de policiais lhe segurando à força de lá. Haja emoção, né? Ficou curioso pro que vem por aí? Clica no gostei, se inscreve no nosso canal e vem agora saber tudo o que ainda vai acontecer. Agora me diz uma coisa, no duelo entre Samantha e Ângela, quem é a mais bonita? Deixem sua opinião em comentários e vem agora saber o que vai acontecer nos próximos capítulos de Contigo Sim. Com o sumiço de seu filho, a Ângela está inconformada com tudo que está acontecendo em sua vida. Ela já não aguenta mais ser passada para trás por Samantha e por outros vilões também. Aí ela então recebe uma informação que alguém pede então em segredo para que ela não conte a ninguém. No caso aqui, o advogado de Samantha, vendo então que está num boio agora sem fogo, ele então vê que não tem mais o que fazer, e a não ser para poder diminuir a sua sentença, começar então a ser bom pelo menos nessa reta final. Daí ele descobre então o paradeiro do filho de Ângela e corre até a mocinha para contar onde ele está e com quem está, se referindo ao Félix ter levado então a criança de Ângela a mando de Samantha. Lá na empresa, no hospital, o advogado então corre até a Ângela e diz que tem algo para contar a ela. Ele sabe onde está o bebê da Ângela, mas para isso ela tem que então guardar segredo e não contar a ninguém que foi ele, então, a testemunha que conseguiu então descobrir o paradeiro do bebê. A Ângela diz que fará o que ele pedir, mas que ele lhe diga a localização exata agora mesmo, e agarra ele pelo colarinho e pergunta: se você estiver mentindo para mim, você vai se arrepender. Aí o homem diz que não, ele não está mentindo, ele só está cansado de tantos problemas. Aí então ele revela para a Ângela o paradeiro da criança. Álvaro também está cansado das armações de Samantha e vai até o escritório da loira falar então que ele já não aguenta mais tanta armação e que agora ele quer saber onde que está o seu bebê. Aí a Samantha então fala para o Álvaro que ele é muito cínico, porque isso é o que o Álvaro vai fazer agora, é pagar por todas as coisas que ele já lhe fez, por todos os danos que lhe causou, e que essa criança pagará então com a própria vida, para que Álvaro veja que ela nunca esteve mentindo ou brincando quando disse que ia se vingar dele. E diz então para o Álvaro que vai então tocar nele onde mais lhe dói, que é o bebê. Aí Álvaro vê então que a Samantha não está blefando e está falando a verdade e pede então para que ela não faça isso com seu filho, que faça o que quiser com ele, mas que não toque no seu bebê e nem cause dano nenhum a ele. A Samantha manda Álvaro se calar e diz agora que por causa de suas maldades, o seu filho é quem vai pagar, fala ela. Álvaro então pergunta para a Samantha o que é que ela vai fazer. A Samantha diz então que ela vai fazer o que já deveria ter feito, acabar de vez com a vida daquela criança que nem deveria ter nascido, que por causa dele o nosso casamento terminou de se afundar. E diz então que até a Ângela vai pagar por isso. Aí Álvaro então discute com a Samantha e diz que não consegue acreditar que ela tem um coração tão duro e podre a esse ponto de fazer mal a um recém-nascido. E então pede a Samantha que não faça isso. Aí então a Samantha diz que ela é um monstro. Você mesmo me disse, então eu vou seguir sendo o que você disse. Até o meu papai falou que eu era um monstro. Pois bem, como vocês bem disseram que eu era um monstro, agora eu vou ser. E vou tocar onde mais te dói. E eu não estou de brincadeira. Eu vou tirar a vida daquela criança, fala então a Samantha. E diz então que foi ele mesmo quem fez isso. Pois é, não sou eu que vou tirar a vida desse bebê e sim será você, porque você foi quem fez isso com seus enganos, você roubou minha beleza, você me colocou na miséria, você fez eu acabar com toda a fortuna que eu tinha, com o hospital, com a minha família, se referindo ao Geraldo e Beatriz. E diz então que o Álvaro vai pagar e vai pagar caro, e é o seu filho então quem vai pagar com a própria vida, e quem vai tirar a vida dele, repito, não sou eu, vai ser você, porque foi você quem causou tudo. Coloca então as provas nas mãos e mostra então a Samantha que sim, ele pode demiti-la. E agora ela está despedida então do hospital onde ela é a dona. É bem irônico, mas é de fato verdade. A Ângela chega então no local combinado onde o advogado falou que o seu bebê está. Aí o advogado pede para que a Ângela não entre naquele lugar, porque o Félix é uma pessoa muito perigosa que não está de brincadeira com nada ali. Era melhor então a Ângela esperar pela polícia.
Ângela, a gente sabe que ela é bem insegura em certas coisas, mas diz também que agora ela não sabe o que vai fazer. A única coisa que ela sabe no momento é que ela vai entrar naquele local e vai salvar a vida de seu bebê. Aí mesmo o advogado aconselhando Ângela a não entrar naquele local, ela sai então procurando pelo bebê e pelo Félix. Ela entra então naquele lugar que parece ser mais abandonado e sai então olhando cada lugarzinho que tem ali, olhando para o chão, olhando para o lado, olhando para cima. Ela quer então alguma pista que mostre realmente se seu bebê está lá ou não. Ela não espera a polícia chegar e sai então entrando naquele local. Vemos então ela entrando em uma outra área daquele local, onde há várias garrafas, lixos, entulhos, enfim. Ela escuta então o seu bebê chorando, aí onde ela então se preocupa e acaba então correndo e tropeçando sobre aquelas garrafas. O Félix é esperto o suficiente para pensar em busca do seu filho. O Félix agora saiu do local onde estava e Ângela chegou bem lá onde a criança estava chorando. Ela foi certeira então no choro o que escutou. Quando ela chega lá, ela vê que tem um colchão em meio àquelas bagunças e continua então escutando o choro do seu filho. Ela corre então em direção ao choro e dá de cara com o Félix, que está com a criança em seu colo e também com um faz de defuntos em suas mãos. O Félix começa a gritar para a criança calar a boca. A Ângela chega correndo e pede para que o Félix devolva seu filho. O vilão cai na gargalhada e diz que não. Ele achava que seria então outra pessoa, mas não ela, somente tu, e fica então ali dando risadas. Ângela então suplica para que o Félix devolva seu filho. Aí o Félix fala que suplicar não é o suficiente. Ele não vai entregar aquela criança, que por causa dessa criança ele vai conquistar várias e várias outras coisas. E que ele fez o que fez amando de Samantha, e olha que a Samantha paga muito bem. Aí a Ângela então tenta se aproximar do Félix. O Félix então aponta o faz defunto para a Ângela. Nisso, o Leonardo chega em ação de super-herói gritando por ela. O advogado do Félix vem bem em seguida e pergunta o que ele faz ali, mandando então o Leonardo sair. Os dois começam então uma grande luta lá, onde o Leonardo escuta o choro da criança e é bem certeiro em acertar o outro vilão. Nisso, a Ângela consegue desarmar o Félix e começa então a puxar a criança dos braços do vilão, mas o Félix não consegue entregar a criança a ela e então aponta a criança para o chão daquela grande altura e diz que se por acaso a Ângela se aproximar, ele vai jogar o bebê dali mesmo. A polícia agora chegou e já prendeu o vilão número 1, aquele lá que estava ajudando ao Félix. Agora quem precisa de ajuda é ele. Nisso, a Ângela continua então ali numa discussão junto com o Félix. Quando o Leonardo chega que distrai o Félix, a Ângela consegue puxar a criança e jogar o Félix daquela altura. Nisso, a Ângela cai então de cabeça no chão com a criança também. O Leonardo fica num desespero só, chamando por ela, mas ela não responde. O baque em sua cabeça, gente, foi tão grande que vai causar um grande dano na vida da Ângela. Ela perderá a memória e então não conhecerá o Leonardo nem seu filho. Nisso vai precisar de outras sessões então para fazer então com que a mocinha possa voltar a conhecer o de fato Leonardo. A Samantha não está aceitando muito bem o que o Dário acabou de lhe contar. Ela pergunta para o Dário se o Dário está ficando louco, se ela mesmo vai aceitar isso. Está demitida, a mulher fica uma fera. Ela fica louca e diz então que o seu pai construiu aquele local por muitos anos e que então ela é herdeira daquele local. O Dário diz que ela agora está fora. Ela então tenta dar então uma tapa no Dário, que segura seus braços e diz então que ela é dona daquele local. Ela não vai sair de lá. O Dário segura a Samantha e pede para que ela tenha calma. Aí a Samantha diz que não, ela não precisa de calma não. Aquele local é seu por direito, aqui dali é herança sua e de sua mãe, e ela não vai deixar aquele hospital para ninguém. O Dário diz que não está então questionando isso, apenas está contando para ela que ela já não tem psicológico para continuar ali ajudando pessoas e que ela se lembre que além de ser uma fundação, também é um local onde ajuda e salva pessoas. Ela não está com a cabeça boa para ocupar então um cargo tão importante quanto ela ocupa naquele hospital. A Samantha continua então gritando que ela é dona e chamando ele de imbecil e que aquele hospital é dela, e então ela começa a bater no Dário. Nisso, a segurança chega então para
conter a Samantha, segurando ela à força. Aí o Dario então fala que ela está fora e expulsa então a Samantha do hospital. A Samantha começa então a chamar ele de maldito e começa então a chamar ele de tudo quanto é nome, fazendo força para se soltar. O Dario fica apenas observando todo o escândalo que a Samantha começa a fazer, gritando que aquele hospital é dela, enquanto ela então é levada pelos seguranças daquele hospital. O Dario então se lamenta por tudo aquilo, até porque ele ama o Geraldo, ele tem uma admiração muito grande por aquele médico e infelizmente a Samantha está fora dos limites e acabou então que reunindo o conselho do hospital e que conseguiu então a aprovação de todos ali, do financeiro, enfim, de tudo, para tirar então a Samantha do cargo que ela ocupa, expulsando então a loira do mal do hospital. Leonardo está para lá de preocupado com a Ângela quando ele nota um grande sangramento em sua cabeça. Aí então o bebê não para de chorar e o Leonardo está então desesperado. A Ângela, gente, está inconsciente e incapaz de responder qualquer coisa. Dr. Dario leva então a criança e deixa então tanto Álvaro quanto o Leonardo angustiados diante de tamanha situação. Gente, a Samantha pegou literalmente pesado com tudo dessa vez e ela não está de brincadeira quando diz que vai se vingar de um por um e o pior castigo acontece para todos. Lá na vila, o Oscar conta para Ed, Abel e Pablo o que de fato aconteceu. E então eles ficam todos preocupados, porque eles não têm tantas informações, apenas que a Ângela conseguiu então recuperar a criança. Oscar então conta para todos eles o que de fato aconteceu, preocupando então os rapazes. Ed, então o telefone dele toca e nesse momento ele então está recebendo a ligação do Leonardo, que conta que encontrou eles e que Ângela está em estado grave no hospital. Ed pergunta o que foi que aconteceu. Leonardo conta então que a Ângela descobriu o paradeiro do bebê e também quem estava lá era o Félix. Nisso eles entraram numa luta junto com os policiais que chegaram também. Aí então um dos comparsas de Félix foi preso, enquanto Félix também está no hospital em estado grave. Leonardo então começa a dar detalhes de que tudo aconteceu. Ed fica muito preocupado e diz que todos vão agora mesmo para o hospital. Mas antes, Leonardo diz então, se vocês querem ajudar, preciso de uma ajuda de vocês também. Bom, eu não tenho muito tempo para explicar porque eu tenho que ir agora para um atendimento urgente, mas vou deixar vocês falando com o inspetor Garcias. E então, no caminho, ele me contou um plano que ele tinha para colocar então as mãos em Félix e em seus compassos de uma vez e fazer com que os vilões nunca mais saiam da cadeia. Ed diz que está disposto a ajudar no que for preciso. Nisso, ele passa a vez para o Dr. Garcia e enquanto o Dr. Leonardo sai. Ed diz que vai colocar o telefone no Viva Voz para que todos ali na vila escutem e possam ajudar. Nisso, o Garcia então diz que o Félix está no hospital e o estado de saúde dele não é nada bem. Porém, eles acreditam que um dia o homem vai ficar bom e então terá que ser encaminhado para uma polícia, no caso para uma cadeia. E nisso eles precisam juntar provas para que o Félix nunca mais saia de lá. O Garcia também orienta os rapazes que agora eles têm que fazer de tudo, os médicos no caso, para salvar a vida do Félix. Porque se caso o Félix morrer, a Ângela será então culpada pelo que aconteceu com ele e ela que irá para a cadeia. Mas se caso o homem ficar vivo, o vilão, eles terão que juntar provas necessárias, que ele vai citar o quê, para fazer com que o Félix, mesmo arrumando os melhores advogados do país ou do mundo, não tire ele da cadeia. Os rapazes se preocupam, mas diz que estão lá disponível para fazer o que o Dr. Garcia, no caso policial, Garcia contar. Aí então o Garcia começa a dar instruções. A Abel diz que está lá disposto para tudo e conta também sobre o traidor lá da vila. Aí tanto o Abel quanto o Pablo estão escutando isso e essa missão será deles de pegar então o X9 lá da vila porque ele tem muito o que contar. Então eles têm uma ideia brilhante, uma ideia genial de como conseguir então encontrar o X9 lá da vila para poderem então fazer com que o homem seja preso e possa contribuir com provas para colocar o Félix na cadeia para sempre. Ed e Oscar então apressam os meninos para que consigam logo essas pistas. Nisso, vemos o estado de saúde do vilão que não é nada bem.
Aí então a enfermeira e o médico começam então a conversar sobre os que devem fazer sobre o estado de saúde do homem. Aí o Garcia também está lá para saber se o homem tem risco de morte. O policial diz que não, porém ele sofreu grandes danos que podem então prejudicá-lo em seu caminhar, andar, enfim. Ele vai se sair dessa, mas levará então consigo grandes marcas de dores. A Adela fica sabendo agora do que aconteceu com sua filha lá na vila. A Adela então se desespera e diz que tem que ir agora mesmo para o hospital. A Adela diz que tem que ir imediatamente ver como é que está seu filho e pergunta como é que está o seu neto. Edinha então informa tudo a ela. Aí tanto Luz quanto a Nancy ficam todos preocupados ali. O telefone toca, a Adela corre para atender e então é lá do hospital para dar informações sobre o estado de saúde tanto de Ângela quanto do bebê. A Adela quer saber o que é que está acontecendo. Aí a Nancy conta que o Dr. Leonardo está atendendo ela, mas estão fazendo alguns estudos para saber como é que ela está. E então, é nesse momento então que a Adela fica sabendo que a Ângela entrou em coma. Diante do tamanho do desespero, todos correm então para ir para o hospital e ficam todos preocupados. Nesse momento, o Ed então informa para a Nancy o que o delegado Garcia então informou sobre o que eles devem fazer para colocar o Félix de vez na cadeia. Oscar fica responsável de cuidar das crianças, de tanto o Guigo quanto Estrelinha, e todos ficam angustiados então com o que possa acontecer com a Ângela. Oscar então tenta acalmar os meninos e diz que tudo isso é uma fase e que logo todos ficarão bem. O Félix acorda gemendo de dor e não há o que fazer, pois há grandes sequelas na vida dele. Leonardo vai até onde a Ângela está e fica muito preocupado, pois como médico ele sabe de toda a gravidade que a amada está sofrendo. Ele então conta que seu bebê nasceu e também pede para que a Ângela acorde, pois agora mais do que nunca ele está precisando dela. Ele começa então a chorar e a se lamentar por tudo que aconteceu e pede para que a Ângela acorde, pois eles ainda têm muitos sonhos para viverem juntos. Nisso, a Ângela então abre os seus olhos pela primeira vez depois do acidente. Leonardo pergunta então para a Ângela se ela consegue o escutar. Ela não responde nada por enquanto, fica ali olhando para ele. Aí Leonardo fica emocionado, até que então a Ângela pergunta quem é ele. E Leonardo fica muito, muito preocupado. Aí o Leonardo diz, sou eu, o Leonardo. Aí então a Ângela pergunta para o Leonardo onde é que está o esposo dela, se referindo ao Álvaro. Leonardo então é uma mistura então de emoções ali, porque ele pergunta, como você se lembra de seu esposo? Aí a Ângela então confirma para ele o que o Leonardo pensou. A Ângela então pergunta como é que está o esposo dela, o Álvaro, e pede então para que o Leonardo chame o Álvaro. Gente, tadinha, agora são fortes emoções, é reta final, cola com a gente que vou te contar isso e muito mais. Ângela perdeu a memória, mas vamos ver agora nos próximos vídeos qual é o desfecho disso. Então já clica no gostei, comenta qualquer coisa aqui nos comentários para que vocês sejam notificados de vídeos novos todos os dias e vejam a continuação dessa história sobre Ângela perder a memória. Desde já, muito obrigada por sua audiência.